Olá, bem-vindos a mais um programa Papo Viciante. Vicie-se nesse papo porque você sabe que aqui a overdose é sempre de informações. Hoje nós vamos entrevistar um jovem professor. Ele só tem 33 anos, mas tem cara de 19. O nome dele é Thiago Felipe Avans. Ele é lá de Santos e vai falar para a gente hoje. Nós vamos bater um papo, trocar umas ideias aqui sobre os direitos fundamentais e sociais. Mas hoje nós estamos aqui com o professor Thiago Felipe Avanci, 33 anos. Ele que é advogado, gestor, professor, está doutorando em Direito Político e Econômico lá pela nossa querida Mackenzie. Ele também tem atuação forte, predominantemente no direito público, societário e no terceiro setor. Isso é muito bacana, já é experiente, já é especialista no terceiro setor, gestor de projeto e recursos humanos e jurídico, atuando junto a entidades do terceiro setor e da iniciativa privada também. Isso já há mais de 10 anos. Aí você vai falar, pô, mas o menino tem cara de 19, como já está mais? Para você ver como que é o negócio, né? Ele também já participou de algumas comissões da OAB, da criança e do adolescente. Ele também já participou do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, lá do Guarujá, né? É uma cidade litorânea aqui pertinho de São Paulo, perto de Santos, lá, tá? E também Segurança Alimentar do Conselho de Assistência Social e Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. Isso é um negócio complicado, hein? Você lidar com criança e adolescente hoje não é fácil, não. É terrível isso, gente. Mas, doutor Thiago Felipe, como vai? Primeiro nós queremos agradecer ao professor por ter tido, né? Porque o professor é de Santos, ele é professor da Unip, lá em Santos, e também da São Judas, lá em Santos. Então, tirar o professor da sala de aula. Boa noite, professor Garcia. Primeiramente, eu não posso deixar de agradecer muito o convite e dizer que é um prazer, está sendo um prazer estar aqui com você essa noite. Queria agradecer bastante o espaço aberto. Queria, assim, no primeiro momento, já logo de cara, parabenizar o professor Garcia pela condução aqui desse excelente programa Papo Viciante aqui na Cinecult. Cinec, TV Cinec, a nossa TV de todos. E é fantástico a gente perceber como essa irradiação de conhecimento se faz por esses meios. O professor colocou canais alternativos, mas acho que muito mais do que canal alternativo, são espaços que são necessários, pelo que a gente pôde acompanhar e acompanha o trabalho do professor aí nas redes sociais. É um espaço sensacional, é um canal, um meio de comunicação fantástico que permite, de fato, a abertura para a população de temas que são. O professor Garcia é um pesquisador. Eu tento fazer uma brincadeira, a gente tenta aprender um pouco, mais aprender do que ensinar, mas aquilo que o professor disse agora, sem dúvida nenhuma, é o nosso ponto fundamental. A gente não para de pesquisar, a gente não para de vivenciar. Se a gente parar de pesquisar, se a gente parar de estudar, a gente não consegue carregar o conhecimento necessário que a gente precisa, não só para nós mesmos, como também para transmitir. Agora, o professor comentava a respeito dessa questão de ser matéria necessária, o direito para o ensino médio, para o ensino fundamental até. Eu concordo plenamente. A gente até chegou a lecionar há algum tempo no ensino fundamental disciplina de direito, e a gente percebe que os alunos têm essa receptividade. Cada vez mais a gente ouve os pais e os próprios jovens de 12, 13, 14, 15 anos vendo essa necessidade do direito dentro da sociedade, dentro da participação, onde a gente vive direito, a gente respira direito. Existe um comentário que eu achei muito curioso, muito interessante, professor. Hoje o público, a sociedade de maneira geral, não sabe muito bem a escalação do Brasil, mas sabe quem que são os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso é uma coisa assim absolutamente curiosíssima. Saber o direito, conhecer o direito, acaba sendo um meio para que não se fale bobagem, para que se forme opinião, para que se vivencie aquilo que de fato é importante e participe da sociedade de uma forma relevante.
Professor, acho que é uma questão que a gente tem estudado desde o momento da graduação. Tentei aprender aproximadamente lá pelos idos de 2004, 2005, quando a gente começou a estudar Direito Constitucional, já com o professor Luiz Salles, um querido professor que me acompanha até hoje, é um amigo muito querido, um promotor aqui de São Paulo. E a gente tem estudado já o direitos fundamentais. Você teve aula com o André Ramos Tavares? Não tive o prazer, professor. E aí depois segui no mestrado na mesma linha de pesquisa de direitos fundamentais e no doutorado a mesma coisa. Então, de maneira geral, a gente não se foca não há um enfoque específico em nenhum dos direitos específicos. Né? De maneira geral, a gente tenta estudar todos. Dentro do que é possível, porque, claro, cada um tem o seu próprio ramo de peculiaridade. Então, a gente sempre tende a estudar a parte conceitual, estrutural, como é que são aplicados dentro da sociedade, quais são as problemáticas de se aplicar. Antes da gente trabalhar um conceito, para que quem nos ouve, quem nos vê, possa entender um pouco melhor essa parte conceitual, essa parte contextualizada na sua vida, quando a gente fala de previdência, quando a gente fala eventualmente de aplicação de saúde, quando a gente fala, isso tudo é direito fundamental. Então, quer dizer, a gente não está fazendo um diálogo, um debate aqui, nós estamos numa discussão filosófica para discutir sexo de anjos, a gente está falando da nossa vida, professor, a gente está falando da nossa realidade, do nosso dia a dia. Então, basicamente, é um debate que acaba sendo necessário para que a gente entenda aquilo que o professor disse no começo. O que a gente tem de direito e o que a gente tem de dever. Professora, a gente precisa primeiro entender o que são esses direitos fundamentais, né? Então, quando a gente fala de direitos fundamentais, a gente tem que entender que nós estamos compreendendo ali um espectro ali da Constituição Federal, que vai do artigo 5º até o artigo 17. Então, basicamente, não estão todos os direitos fundamentais previstos dentro do artigo 5º ao 17, mas a grande maioria lá se concentra. E, espalhado por outros artigos da Constituição, nós temos também reconhecido, inclusive pela nossa Corte Constitucional, outros direitos fundamentais também. Para fins didáticos, a gente costuma fazer uma associação dos direitos fundamentais em 3 gerações. É o que a doutrina tende a afirmar, o professor é constitucionalista, muito mais do que eu até, a doutrina tende a afirmar isso desde do entendimento do Karel Vazak, quando ele veio com o discurso da fraternidade, igualdade, fraternidade, solidariedade, lá no lema da Revolução Francesa. Então, quando ele fez esse discurso na abertura da Corte de Direitos Humanos, esse discurso essa ideia pegou e acabaram fazendo essa associação, essas 3 gerações, que não é uma coisa nova, isso já vem desde aí da virada do século. Nós temos grandes pensadores que já tratam dessa questão do status, o Georges Jelinek, a gente falava dos alemães antes de começarmos a ir para o ar, e o Jelinek, ele tem essa perspectiva da teoria do status, que já dá um certo nuance dessa ideia de separação do que são esses direitos fundamentais. Então, para que quem está nos assistindo, quem está começando a estudar direito, quem nunca estudou direito, consiga entender o que são esses direitos fundamentais, nós colocamos de uma forma bem clara que os direitos fundamentais são os direitos garantidos pela Constituição Federal, que tem como objetivo essencial promover aí a garantia da dignidade humana. Então, isso é uma primeira ideia que a gente já passa para vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo agora, nesse primeiro momento. E com esse objetivo de garantia da dignidade humana, como a gente havia anunciado agora há pouco, essa garantia ela pode se dar em 3 frentes, em 3 dimensões, em 3 gerações. Aí tem o debate em o que é dimensão, o que é geração. Vamos simplificar. Em 3 camadas. Uma primeira, uma segunda e uma terceira geração. Quando a gente fala de direitos fundamentais de primeira geração, nós normalmente estamos nos associando às chamadas liberdades individuais. São chamados direitos negativos. Aquilo que o Estado tem que respeitar em relação à sociedade, ou seja, aquilo que o Estado ele não pode agir, porque se ele agir, se ele fizer, ele vai estar avançando sobre o direito da população. Então, esses direitos,
são chamados, como eu disse, direitos negativos. Eles estão previstos, espalhados por toda a Constituição, mas estão mais concentrados, o professor bem disse, no artigo 5º da Constituição, nos seus 78 incisos. É ali que nós temos a maior parte, a grande parte, dos direitos de primeira geração. A segunda geração de direitos fundamentais são os chamados direitos sociais. E esses direitos sociais, eles acabam representando, aí sim, uma atuação não mais negativa por parte do Estado, mas uma atuação agora positiva. Elas refletem um dever do Estado de promover ações para a população. Com o objetivo de quê? Com o objetivo de tentar nivelar, tentar promover uma igualdade não só formal, mas agora uma igualdade material, uma igualdade aristotélica. Quando a gente percebe que existem pessoas diferentes na sociedade, o professor há pouco comentava sobre isso, quando a gente percebe que de fato existem pessoas em diferentes situações, em diferentes necessidades na sociedade, são necessárias medidas, sem dúvida nenhuma, que têm o objetivo de tentar nivelar essas pessoas e promover o melhor possível dos bens para ela. Bem para ela. Pois não. Veja, meus amigos, professor Garcia, a gente então falava das gerações, né? O professor havia me perguntado qual que é hoje a grande dificuldade em termos de direitos fundamentais. A gente comentou um pouco da primeira geração como direitos negativos, ou seja, o Estado deixa de agir no seio da sociedade. Segunda geração, direitos positivos, o Estado age, o Estado dá, o Estado atua, o Estado realiza prestação, portanto são direitos positivos. E a terceira geração, a geração mais nova, são os chamados direitos difusos e coletivos, em que existe uma atuação concomitante por parte do Estado, mas ainda assim existe um dever por parte da sociedade, de todos da sociedade. Então é um dever compartilhado para determinadas áreas, determinadas matérias, direito ambiental, direito do consumidor, da criança e do adolescente e outras tantas. Mas aí o professor me pergunta, qual que é hoje talvez o grande problema que nós temos? Eu não sei se é de hoje, mas eu acho que um dos grandes problemas que nós temos, sem dúvida nenhuma, seriam e são os direitos sociais, os direitos de segunda geração, que, aliás, é o nosso tema de estudo na nossa tese de doutoramento. A gente está tentando ver o que a gente consegue fazer de análise dentro dessa questão, principalmente da proibição do retrocesso em relação aos direitos sociais. Hoje a gente acaba vivendo, e muito rapidamente respondendo aí a sua pergunta, professor, a gente acaba vivenciando, a gente acaba percebendo que se fala muito nessa percepção e nessa necessidade de se fazer os direitos sociais, de se realizar os direitos sociais. Para quem não sabe, os direitos sociais estão previstos ali, essencialmente, no caput do artigo 6º da Constituição, que arrola todos os direitos sociais e aí vão sendo espalhados por toda a Constituição Federal. E dentro desses direitos sociais, que são direitos de prestação, deveres positivos por parte do Estado, constituem um agir. O Estado tem que promover a educação, o Estado tem que promover a saúde, o Estado tem que promover a previdência social, o Estado tem que promover a regulação do trabalho. Todas essas questões, elas acabam, sem dúvida nenhuma, vindo aí a talvez trazer as maiores problemáticas dos dias de hoje. Até a gente havia começado o nosso bate-papo falando da previdência, que é um direito social. Então, me parece que hoje o grande debate, que é o que a gente tenta estudar, que a gente está pesquisando junto com a nossa orientadora do doutorado, a professora Zélia Perdonat, procuradora, enfim, a gente está tentando entender e tentando compreender como que se dá a possibilidade e o dever de aplicação dos direitos sociais numa realidade de falta de dinheiro. É essa a realidade. Porque, veja, meu caro ouvinte, meu querido professor Garcia, é muito fácil, quando a gente fala em termos de direito, é muito fácil a gente ter uma determinada disposição legal, é muito fácil a gente ter uma disposição constitucional mesmo, na própria letra da nossa Constituição, que diz, olha, você tem direito a tal coisa, mas
como é que a gente vai conseguir, como é que o Estado vai conseguir realizar esse direito? Aquilo que o professor Garcia comentava no começo do bate-papo, no sentido de direitos e obrigações, aquilo que a gente comentava no começo dessa nossa conversa, de fato é aquilo que se revela aí com uma grande incógnita. Todo mundo quer receber os direitos, mas na hora de, eventualmente, também ter que contribuir para o sistema, para poder sustentar esses direitos, ela não se sente obrigada. Perfeito. É assim, Perfeito. Um negócio bacana que eu... Pensa você o seguinte, para aposentar no Brasil atual, você precisa ter o quê? 180 contribuições para o sistema da Previdência. Você não contribuiu 180 vezes. Você tem direito? Não, não tem. Não tem. Por quê? Porque você não deu contrapartida para o sistema. É assim que funciona. O sistema não é obrigado a te manter ou a pagar se você não colaborou com o sistema. É isso que eles estão tentando fazer agora, um sistema mais justo, mais igualitário. Mentira. Isso é tudo mentira. O privilégio vai continuar. Quem tem privilégio desse país, ninguém vai conseguir mudar. Não vai ser o presidente, nenhum dos presidentes, nenhum, nem do Poder Legislativo, nem do Executivo, nem do Judiciário, nenhum vai mudar privilégio. Ninguém quer mexer no seu cofrinho. Ninguém. Tá? Então, quem vai pagar a conta? Adivinha quem? Você. 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 Povo. Você sabe que é o povo, né? Então, você é o pagador de conta. Então, nós estamos falando o seguinte. Nós, na questão dos direitos sociais também, tem um direito que eu acho até uma piada escrito na Constituição Federal, que chama assim, direito ao lazer. Olha, você já ouviu falar nisso? Na Constituição, no artigo 6º, está escrito lá, o Estado tem que promover direito a lazer. Você já pegou esse direito? Pense nisso. Com salário mínimo com de salário mínimo de quase. 900 e 98, pouco, 98 reais. Você consegue no teatro? Obrigação. Sem dúvida. Pensem nisso, isso é fundamental, sabe? Você sabe, Garcia, que um dos pontos que a gente tenta, ao longo da nossa trajetória acadêmica, professor Garcia, a gente tenta sempre colocar para os alunos, de uma maneira geral, que é importante ter uma visão de conhecimento. Eu acho que é amigo do conhecimento expor para outra pessoa de uma forma tranquila e aceitar, eventualmente, um posicionamento que não seja aquilo que seja alinhado com o seu. As diferenças têm que ser, de fato, respeitadas. E a gente tenta, ao longo, muito mesmo, mas embora a gente, enquanto ser humano, a gente seja falho, a gente tenta, da melhor forma possível, passar para os nossos alunos esse recado. Você sabe, professor Garcia, que embora de férias na faculdade, hoje a gente estava dando aula agora na parte da manhã, a convite da Prefeitura Municipal de Guarujá, lá para o nosso curso de formação de guardas civis municipais. Aliás, o professor Tiago acaba de assumir lá um cargo. Eu queria que o senhor falasse também, né, para o pessoal a respeito das suas... A nova função do professor Tiago junto à Prefeitura do Guarujá, que, aliás, abraço ao prefeito, o nome do prefeito lá, professor Dr. Walter Suman. Dr. Walter Suman, que, aliás, sua escolha para a composição do seu staff com o professor Tiago Avance é sensacional, porque isso aqui tem café no bule, aqui sabe sobre direito administrativo. Aqui é um advogado que entende sobre direito público, e está faltando isso no serviço público. Entendedores, gestores na questão pública. E o professor Tiago é um deles. Parabéns, o prefeito. A gente agradece muito, meu amigo, muito obrigado, mas as palavras do amigo são sempre muito felizes em torno da gente. A gente está assumindo essa missão lá na Prefeitura Municipal de Guarujá, nosso reconhecimento ao mérito do nosso atual prefeito, Dr. Walter Suman. A gente
tenta passar um pouquinho do nosso conhecimento, o que particularmente nos deixou bastante feliz, Garcia, é no sentido de que a gente nunca assumiu e não assume um lado político. Então, eu não tenho uma filiação política, então eu me sinto muito feliz e até envaidecido, se me permite, a partir do momento que existe um reconhecimento pelo pouquinho de trabalho que a gente tem feito nesses últimos anos, ao longo das entidades, ao longo da contribuição também com o MUNOS público, com o serviço público, e foi pedido que a gente auxiliasse através do nosso secretário de governo, o Dr. Gilberto, para quem a gente se reporta, e, lógico, a partir da gestão. Eu sempre digo, Garcia, que a boa gestão se mede a partir também, colocou, do bom staff, com certeza composto por excelentes secretários e por excelentes servidores. E lá no caso do município do Guarujá, de onde a gente vem, a gente acaba percebendo que são excelentes profissionais. Tanto que, apesar da gente compor esse quadro não tão de excelência, né, da nossa parte não tão de excelência, mas por parte dos secretariados e por parte da equipe toda composta, sem dúvida nenhuma. Mas isso é tudo uma equipe, né, professor? É tudo uma equipe. Eu acho assim que uma gestão pública se cercar de bons assessores com 4S. Assessor são 4S. Não S cedilha nem um S só. Sem dúvida. Assessores 4S, para quem não sabe escrever. É você mesmo, que não sabe nem o que é assessor. Assessor é 4 S's. A, S, S, E, S, S, O, R. Assessor. De assessorar alguém em algo. Tá bom? É você aí que está prefeito, é você mesmo. Eu estou falando para você que está prefeito e não sabe escrever assessor e bota assessor no seu staff com cedilha. Aí você quer o quê? A sua administração vai ser pife. E você merece isso, porque você não sabe. Então não, aqui nós temos assessor com 4S. Aqui é outro nível. Não sei se da minha parte, mas realmente da parte dos demais secretariados e da demais equipe do excelentíssimo prefeito lá do Guarujá, sem dúvida nenhuma é composta. Sabe, Garcia, a gente fica muito feliz de fazer parte de um time tão competente e muito orgulhoso. A gente comprometeu o nosso nome, o nosso reconhecimento pequeno que a gente tem junto do nosso município, na Baixada Santista, junto com o auxílio junto dessa gestão e tentar levar alguma coisa de bom para a nossa cidade. Espero que a gente consiga de fato contribuir. Bom. Vejam vocês, sabe, Garcia, a gente falava há pouco, só para a gente então concluir o raciocínio, que é importante sem dúvida nenhuma que a gente tenha a abertura para o debate, se for o caso, para o debate político, mas aceitando as diferenças. Então, aquilo que o professor Garcia falava há pouco a respeito de um muro de separação entre dois grupos partidarismos de lado A, lado B, é uma coisa, acho que absolutamente ridícula. Me desculpem se eu estou sendo bastante até contundente, não quero ofender ninguém, mas é o que eu sinto, é o que eu penso. No final das contas, quem está de um lado não entende da cultura ou do fundamento político ou jurídico daquele seu lado, e quem está do outro também não entende, e um fica jogando pedra para o outro lado sem saber se aquilo que existe de fundamento político, sociológico, e simplesmente acaba virando quase que, Garcia, um debate de escola de samba, um debate com todo respeito às escolas eu não acho de que samba, ele professor. Sem dúvida, eu acho que essa alegoria que o senhor colocou agora, de muro da ignorância, é fantástica. Fantástica mesmo, bem ilustrativa aquilo que a gente está aqui combatendo. E a gente na aula, que deixou não deixou de ser uma aula, né? Imagina. Não deixou de ser uma aula. É mania de professor. É mania de professor, tá? É mania de professor. Sempre ele está dando aula. A gente está sempre dando aula. Tem jeito. E no nosso encontro passado, Garcia, a gente falava justamente a respeito dos direitos fundamentais e a gente fez assim um en passant muito por alto a respeito dos tipos, né, das manifestações dos direitos fundamentais. Colocamos para vocês que as assistiram, se não os assistiram, procurem os links no YouTube, no próprio Facebook, a respeito desse bate-papo que a gente teve. Falamos dos direitos de primeira geração, falamos dos direitos de segunda geração e comentamos dos direitos de terceira geração, naturalmente. Primeira geração, direitos individuais, segunda geração, direitos sociais, terceira geração,
direitos transindividuais ou direitos coletivos. E aí a gente comentou no nosso último encontro que justamente os direitos individuais, eles se caracterizam a partir de uma ausência, como regra geral, de manifestação por parte do Estado, ou seja, eles são direitos de natureza negativo, são direitos que constituem uma abstenção de comportamento por parte do Estado. O Estado garante a vida do indivíduo, o Estado garante a liberdade por conta do indivíduo, o Estado garante a igualdade formal do indivíduo, não interferindo, não agindo. São os direitos de natureza libertárias. Se vocês quiserem procurar esses direitos, vocês vão encontrá-los de uma maneira muito mais concentrada, professor Garcia, como vocês todos já devem ter uma percepção, lá no artigo 5º da Constituição. Até vão existir em outros lugares, em outros artigos espalhados pela Constituição e por todo o ordenamento jurídico, mas estão ali muito concentrados nos itens, nos 78 incisos do artigo 5º. Por outro lado, se esses são os direitos de primeira geração, os direitos de segunda geração são constituídos e caracterizados, Garcia, por direitos positivos. Primeira geração, negativos. Segunda, positivos. O que são positivos? São positivos porque constituem uma atuação por parte do Estado. Constituem um fazer por parte do Estado. A doutrina mais atual, os professores de direito constitucional, comentávamos até há pouco, professor Garcia e eu, a respeito da professora Maria Garcia, quem nós temos um apreço e um carinho muito especial, professora também do professor Garcia, professora minha, foi inclusive membro da minha banca de mestrado, com quem a gente tem um carinho muito especial. São direitos de natureza positivo, na medida em que constituem um crédito do Estado para com a sua população, para com os cidadãos. Então, o que a gente acaba percebendo é que são os direitos que estão maiormente desenvolvidos e previstos ali no artigo 6º em diante da Constituição Federal. Então, quando a gente trata, por exemplo, de lazer, quando a gente fala de saúde, quando a gente fala de moradia, quando a gente fala de direito ao trabalho e à previdência social, todos eles são atuações positivas que o Estado precisa regulamentar para poder, de fato, organizar um mercado, organizar uma vida dentro da sociedade, vida essa que, se deixar organizada por sua própria conta, não vai se organizar de uma maneira tão satisfatória. Então, cabe ao Estado gerir, criando, estabelecendo esses direitos de segunda geração, que é o que a gente vai falar mais aprofundadamente logo mais. Os direitos de terceira geração, só para a gente concluir essa explanação inicial, eles são caracterizados por uma atuação tanto do Estado compartilhada com o dever da sociedade. Então, quando o professor Garcia falou, a proteção ao animal, a proteção ao ambiente, a proteção à mulher vítima de violência, a criança e o adolescente que a gente desenvolveu e protegeu ali na época da presidência do CMDCA em Guarujá, a criança e o adolescente, as pessoas com deficiência, enfim, todos esses são direitos de terceira geração. É um dever compartilhado, sociedade e Estado. Então, esses dois vão atuar em prol desse grupo, dessas categorias de pessoas unidas por aquela determinada condição. E agora a gente passa a falar um pouco a respeito dos direitos sociais, em especial do direito ao lazer, e a gente vai dar uns lives aí, umas brincadeiras junto com vocês, que foi o tema justamente da nossa palestra na São Judas, em Santos. Satisfação aos nossos professores da São Judas, um abraço à professora Renata Fiore, um abraço ao professor Luiz Guilherme, professor Garcia, que é o meu coordenador da Unip, um abraço a todos lá de Santos, que permitem que a gente fale esse monte de bobagem junto com os alunos, como estamos aqui compartilhando com vocês. Professor Garcia. O professor Garcia, sou ocupado. Bom, mas enfim, professor Tiago, direito ao lazer, vamos lá.
Professor Garcia, somos todos os culpados no final das contas, porque no final das contas o sistema democrático ele é baseado na gente. Então, temos todos a parcela de responsabilidade. E vejam, aí a gente vai conversar rapidamente e tentar não dar uma aula, nem uma palestra, é mais um bate-papo mesmo. Vamos vender baratinho. Vender baratinho. Na verdade, a ideia é que vocês se sintam, procurem o conhecimento relacionado a essa determinada temática e procurem até perceber que o direito ele pode ser enquadrado e percebido em diversas situações da vida, é o que a gente vai tentar colocar para vocês. A gente falava um pouco a respeito desse direito relacionado ao lazer e a gente comentava justamente que esse direito relacionado ao lazer ele está enquadrado dentro dos direitos de natureza social. Então, na verdade, quando a gente trata desse direito que ele está previsto em sede constitucional, a gente está falando de uma prestação que deve também ser seguida e suprimida por parte do Estado para a realização plena da pessoa. Porque no final das contas, meus caros ouvintes, telespectadores, professor Garcia, quando a gente fala a respeito de direitos fundamentais, o que a gente está falando? A gente está falando de direitos que servem para a busca e a realização da dignidade humana. Dignidade humana. Então, quando o Estado se presta a realizar um determinado direito fundamental, em última instância, ele está buscando realizar a dignidade humana. Então, quando a gente coloca dessa questão do direito ao lazer, a possibilidade de lazer das determinadas pessoas que compõem a sociedade, a gente está falando na realização pessoal dessas pessoas. O professor Garcia comentava há pouco a respeito da questão do direito à felicidade. Não é ainda incorporado na nossa Constituição, houve um debate há alguns anos a esse respeito, mas não foi incorporado de uma forma oficial, como na Constituição dos Estados Unidos. O professor Garcia, melhor do que eu, sabe a respeito disso. Não foi incorporado na nossa Constituição a busca pela felicidade, the pursuit for happiness, como consta lá na Constituição dos Estados Unidos. Mas aqui, a busca da felicidade, ela está traduzida de alguma forma nessa questão da dignidade humana. Mas relacionado, professor Garcia, amigos, a essa questão do direito ao lazer, a gente gostaria também de fazer uma certa vinculação com uma consequência dada à exposição, à ficção promovida a partir do lazer. E foi justamente uma das temáticas que a gente abordou lá na nossa palestra que a gente conversou lá na Universidade de São Judas Tadeu, lá em Santos, e que o professor Garcia muito gentilmente falou que foi um sucesso, mas não foi um sucesso por minha culpa, foi um sucesso mais porque o público era muito receptivo, muito caloroso. A gente traduziu e tentou colocar para todos, de uma maneira geral, que quando nós tratamos dessa correlação de direito, num primeiro momento, o professor Garcia bem falava, o direito não é uma coisa para ser entendida como sendo um mundo fora da realidade, um juridiquês chato, gente falando de palavra difícil, coisa chata. A gente encontra o direito a todo momento, a todo instante, cada situação da nossa vida. Eu comento com os meus alunos, Garcia, que quando a gente liga uma luz quando o dia começa, a gente está praticando um ato jurídico, a gente está celebrando uma manifestação de um contrato com a empresa concessionária de energia elétrica, e esse fornecimento de luz é um aspecto jurídico, não tem como fugir do direito. Então, tendo em vista isso, a gente consegue aproximar o direito com tudo, inclusive com o cinema, inclusive com algumas coisas interessantes como são os blockbusters que a gente acaba visualizando. Então a gente acaba ponderando com vocês, senhores e senhoras, ouvintes, professor Garcia, meu caro amigo, que existem aí algumas temáticas que são interessantes que a gente consegue associar com alguma felicidade, alguma tranquilidade relacionadas ao direito. E eu aqui, por conta do tempo, a gente vai passar muito por alto em 4 delas que são bastante interessantes. A gente pode falar e associar alguns blockbusters relacionados a futuros distópicos, futuros utópicos. Podemos falar um pouquinho também a respeito de reconhecimento de direitos e, por fim, também a respeito de
vigilantismo. Não entendi nada, Tiago. O que você está falando? Futuros, por exemplo, utópicos. Se você assistiu aquele filme há alguns anos, a gente já está ficando velho, Garcia, o Minority Report, do Tom Cruise, você está entendendo mais ou menos aonde que eu quero chegar em termos de um futuro utópico. Um futuro sem crimes, praticados a partir da previsão do futuro, como no caso desse filme do Minority Report. Um outro filme excelente que a gente recomenda aí para ser assistido é o Gattaca, também aí da década de 90, um filme muito interessante que trata de um futuro em que há uma manipulação genética por parte do governo, por parte das pessoas, para que produzam seres humanos de melhor qualidade. O que isso tem a ver com direito? Bom, quando a gente fala desses futuros ditos utópicos, no final das contas, meu caro amigo que está nos ouvindo, nos acompanhando, a gente está falando basicamente de uma questão de direito dita, estabelecida como, olha aí o jurídico chato, mas aí não tem como se fugir, antinomia. O que é uma antinomia? Duas normas jurídicas que aparentemente estão uma contrária à outra. Como é que o direito resolve, por exemplo, o direito à possibilidade da persecução penal, de um lado, que é um direito fundamental, e do outro lado, a prevenção no crime, como não acontece no filme Minority Report? Como é que o direito ele poderia eventualmente relacionar, por exemplo, Garcia, essa questão do ser humano perfeito, de um lado, e do outro lado, a possibilidade ou a liberdade de se conduzir um ser humano por suas próprias forças, através da sorte ou da alha natural que existe dentro do mundo. Então, esse tipo de debate, senhores e senhoras, por mais estapafúrdio que possa soar para os senhores quando estão ouvindo a gente comentar essas temáticas, na verdade pode até soar de fato estapafúrdio, mas de estapafúrdio não tem nada. O direito, ele, guardadas as devidas proporções, já analisa situações como essa. Situações que hoje a gente debate quando, por exemplo, a gente, Garcia, fala a respeito da questão relacionada à divulgação de conversas telefônicas, quando poderia ou não poderia se divulgar, invasão de dispositivos de telefones celulares por parte de autoridades para saber das reais motivações daquelas autoridades. Isso no mesmo grau daquilo que nós comentamos há pouco em termos de direito e cinema, estão na mesma seara do direito. Antinomias jurídicas. Então, quando a gente fala de antinomias jurídicas, Garcia, a gente está falando, de um lado, um determinado grupo de direitos que, a princípio, não poderia se antagonizar com o outro, mas se antagoniza. Como é que a gente resolve isso? Eu gosto muito, e vou já passando já para o nosso próximo tema, eu gosto muito da frase do Bobbio, do Norberto Bobbio, um filósofo do direito italiano. Ele diz basicamente que numa situação como essa, nós temos uma única resposta para esse tipo de situação, para esse tipo de antinomia. O juiz, o julgador, a pessoa que está em análise, ela está lançada à sua própria sorte para poder decidir. Então, não existe nenhum tipo de parâmetro dado pelo direito, e aí vai se depender dos valores particulares daquele julgador para poder decidir qual o melhor caminho a ser tomado. Olha que coisa interessante. Então, o resumo da ópera, que eu vou dar direção de casa para vocês, fazendo exercício professoral, dar direção de casa para vocês é dizer que, no final das contas, se eu permito um ou outro direito, no final das contas, os dois são caminhos juridicamente válidos. Isso que é interessante para a gente trabalhar, diferente da matemática.
A gente, na matemática, a gente tem uma resposta, no direito não. Questões mais interessantes que a gente acaba vendo por esse fenômeno de internet e tudo mais é a pulverização do conhecimento. Você dá a voz, dá o espaço para todos poderem manifestar suas ideias, manifestar o seu pensamento. E sabe, Garcia, um dos pontos que a gente tenta traduzir a partir desse debate, dessa percepção que a gente tenta traduzir, é que justamente o direito ele sai daquele patamar absurdo e elevado de que é inacessível, é uma musa que fica ali inatingível, e traz aqui para a nossa realidade. Então, quando a gente faz essa aproximação do direito com o cinema, quando a gente faz essa aproximação com o direito e o popular, o que está na mídia, os blockbusters, a gente acaba trazendo e dando a partir desses exemplos essa realidade. Você sabe, Garcia, que um tema muito legal, por exemplo, a gente comentou nessa palestra, nesse bate-papo, a gente falou a respeito do reconhecimento de direitos. A gente fala um pouco a respeito de como que seria o direito reconhecendo, vamos falar aqui uma bobagem, bobagem até certo ponto, vida alienígena. Como é que o direito brasileiro ele reconheceria se houvesse, por exemplo, uma invasão alienígena ou uma pessoa, um contato alienígena? Como, por exemplo, em diversos filmes a gente acaba percebendo. Como é que o direito brasileiro ele reage se, por exemplo, um computador ele adquirisse uma personalidade jurídica ao ponto de, eventualmente, se tornar consciente? Senhores, pode parecer tudo bobagem, mas isso já está sendo debatido pelo direito. Então a gente acaba percebendo que hoje, principalmente, por exemplo, na prática do direito ambiental, nós temos o reconhecimento da sujeição de direitos em que a natureza, os animais em muitos lugares mundo afora, são reconhecidos como sujeitos de direito. O animal é reconhecido como um sujeito de direito. Mas o animal, Tiago, tudo bem. Agora, comentou agora há pouco o professor Garcia a respeito dos países do Oriente Médio. Foi reconhecido no Oriente Médio, em alguns estados, em alguns países do Oriente Médio, um computador como um sujeito de direitos, como um cidadão de direitos. Então, aquilo que a gente hoje, agora, neste momento, está tratando como ficção, Garcia, provavelmente, daqui a muito pouco tempo, em alguns aspectos, provavelmente não vai ser mais ficção. Então, quer dizer, a gente está tratando temáticas trazidas pelos blockbusters e hoje a gente acaba percebendo que talvez já possa ser trazido como um exemplo daquilo que o futuro nos guarda. Eu queria presenteá-lo aqui. Nós temos aqui o professor que é um constitucionalista. Puxa, nós temos esse livro. Esse livro, professor, foi na questão da pesquisa do nosso doutorado lá na Universidade de Buenos Aires, que é a UBA, Universidade de Buenos Aires, na Faculdade de Direito, né? Nós juntamos 20 mentes brilhantes, aí tem desembargador, aí tem promotor, tem pessoas do MP, tem advogados, tem professores brilhante. Queria aí presenteá-lo. E André, enquanto a gente fala do livro do professor, que o professor também tem um livro, né? Mostra para mim. Este aqui é o livro do professor. Nós saímos aí a questão de 2 meses essa publicação. Acho que esse ano ainda sai mais uma ou duas. Também é uma obra coletiva que nós fizemos junto com... Eu gosto muito de obra coletiva. Eu gosto que dá oportunidade para todo mundo. Eu acho que hoje, uma que as editoras estão, né, se fechando, só publica quem tem dinheiro, só publica aquele professor que tem cacife, aquele professor queridinho. E não, na obra coletiva não. A gente se junta, faz essas coisas que nós estamos acostumados a fazer. E o tema do livro do professor é tema de concretização constitucional, breves ensaios acadêmicos. Isso é a melhor coisa, porque aqui você acha vários assuntos, sem dúvida, diversos assuntos em relação à questão constitucional. Eu gosto muito. No nosso, eu tive o prazer de escrever a respeito das compras públicas, que eu sou especialista em compra pública, eu trabalhei no Estado a vida inteira com isso. Mas vamos lá, o professor também é palestrante, o professor Tiago, ele dá várias palestras lá. Vou passar uma foto aí para a gente agora
dar uma descontração, porque Constituição ninguém merece, só Constituição. E aí nós temos algumas palestras do professor, né? Esse aí, se o professor quiser comentar cada foto, professor, por favor. Na primeira, nós tivemos, foi um convite que nós tivemos numa escola estadual lá em Guarujá, que uma escola bastante complicada, mas a gente teve uma felicidade muito grande de trabalhar lá junto com eles. Nessa segunda palestra, lá na nossa querida São Judas, outra querida universidade que nós temos aí muita honra de lecionar, junto com a nossa querida também Unip, a gente tem um carinho muito grande, sabe, pelos locais que a gente leciona, porque nós constituímos com a nossa chefia, com a nossa coordenação, com os nossos professores, nós desenvolvemos uma relação assim muito próxima, de irmandade, de realmente com o objetivo de perpetuar a educação. Com a comunidade, né? Sem dúvida nenhuma. Aí tem mais algumas fotos do professor. Essa daí foi na faculdade de Bertioga, eu lecionei pouco tempo, mas infelizmente por conta do doutorado não pude continuar, mas tenho um carinho muito especial pelo pessoal da faculdade de Bertioga, onde eu lecionei durante 6 meses. Essa foi agora, foi bastante recente, viu, professor? Nós desenvolvemos aí ao longo desse semestre, na São Judas, um trabalho denominado Torneio Interclasses, e nesse torneio nós desenvolvemos a temática relacionada também aos 30 anos da Constituição. Todo o pessoal da faculdade participou e nós vamos transformar isso provavelmente num livro. Livro, né? O senhor imagina que felicidade que eu tenho que de legal. Alunos da graduação fazendo já uma primeira publicação. Primeira obra, né? Isso é fantástico. Viu? O professor que incentiva isso, eu acho que é um professor diferenciado. Tem qualidade, tem ensino. Eu acho que nós temos que mudar por aí. Tem mais ainda, até umas fotos aí. Essa daí é lá do nosso querido escritório de assistência jurídica da Unip, né? Onde nós fazemos a coordenação aí com minha equipe de estagiários. Alguns já passaram na OAB, outros ainda continuam lá conosco. Esse tema, professor, é um tema muito bacana que a gente fez uma palestra boa lá na São Judas também, falando sobre direito de cinema. Eu sou cinéfilo, adoro direito de cinema. Que é o direito ao lazer, né? Olha, o direito ao lazer é verdade. E aí a gente fez uma brincadeira junto com alguns temas de direito, buscando dentro do cinema algumas referências para poder encontrar aí o aspecto jurídico em relação a essas temáticas. Foi muito bem recebida. Agora as próximas fotos eu queria mostrar para vocês que professor também tem vida, tá? Fora da sala de aula, tá? Vocês pensam que a gente só vive na sala de aula, que somos tudo alienado para a sala. Não é não. Nós temos vida, lá está o professor na hora de lazer dele, ele pratica uma arte marcial, que é o Kendo, né? Que é na nossa academia Amigaki japonesa, né? Verdade. A academia Amigaki. É uma luta de espadas de bambu. Não, espadas de verdade também. Ou muitas vezes, né, nós usamos a de verdade pensando que aquele lá é um aluno. É verdade, só a gente usa mesmo. É o treino do alvo, professor. Principalmente na época das provas. Aliás, estamos em que é uma choradeira. Como aí é uma palestra na São Judas, né? São Judas, é verdade. E agora tem umas outras fotos aí. Olha só, mas ele também voa de vez em quando, viu? Ele voa. A gente apronta. Ele voa lá. Professor, lá no litoral. Olha lá, que beleza, né? Bonito, viu? Vale a pena. Aí tem mais uma também que eu achei. Tem uma aí que eu acho que é uma foto da moda agora, né? Paraquedas, né? Ele também já. A única vez. Eu tive 2 saltos só de paraquedas na minha vida, na minha existência. E nunca mais volto. Mas nem jogado, nem amarrado. Gostoso, professor. Nem amarrado. Aquilo nunca mais faço. Isso aí. Dia 29 vai ter no Guarujá, provavelmente. Esta aí é a foto do professor que eu queria falar, que é a foto da moda. O professor também, na hora de fogo, sabe o que ele faz? Ele treina tiro. Você, aluno. Cuidado, tá? E você, assaltante também, para assaltar o carro do professor, tome cuidado, tá? Que ele anda armado e mete bala, hein? O cara é bom de tiro, né? Professor, mas isso foi uma descontração que nós queríamos fazer aqui. Claro. E, professor, você sabe que um programa de televisão tem espaço definido, uma hora a gente consegue tratar de algum assunto, outra hora não consegue tratar profundamente. Nem é o nosso objetivo aqui. Nós não vamos nada profundo, porque nós queremos dar luzes, né? Vamos dizer assim, nós queremos te dar para você deixar curiosidade, para você buscar. É isso que a gente quer. Para você pensar, mas por que eles falaram de direito fundamental? O que é direito fundamental? O que são? Quais são? Aonde estão? Para que serve? Pense nisso. Vai buscar Google.
né? Google, 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 Google. E você que está acostumado a navegar pelo internet, cuidado, porque a maioria naufraga. Morre afogado. Sabe por quê? Porque não sabe nem começo, meio e fim. Se você for para navegar, você tem que ter começo, meio e fim. Tem que ter um planejamento. Eu quero chegar aqui. Senão, você vai morrer afogado. Vai por mim. Né, professor? Sim. Professor, infelizmente, toda vez que nós recebemos um convidado aqui, professor, eu faço questão de homenagear esse professor, homenagear o entrevistado, porque deixa os seus afazeres, vem até aqui, programa de televisão ao vivo, 1 hora ao vivo, não é fácil. Então, nós queremos, André, nós vamos levantar agora. Eu queria entregar a nossa singela homenagem ao professor Tiago Felipe Avance, né? Que é um pequeno mimo, né? Que a gente faz, né, André? É um pequeno mimo que nós fazemos para todos os nossos entrevistados, né? Que tem a dedicação de largar os seus afazeres na sua cidade, deixar a sua sala de aula para estar conosco. E a gente só tem a agradecer, professor. Eu só tenho a professor, agradecer também. Os microfones são seus, a Andréia está à sua disposição e nós agradecemos demais a sua presença aqui hoje. Professor Garcia, foi um prazer muito grande. Eu agradeço profundamente aquilo que o senhor me convidou. Fico lisonjeado, não mereço essa homenagem. Fiquei muito feliz com a dedicatória que o professor deu no livro de autoria dele. Nós realmente nos sensibilizamos e o professor disse a respeito da necessidade de buscar o conhecimento. Então, deixa eu fazer uma pequena brincadeira, parafraseando aí o ET Bilu. Busquem conhecimento, sem dúvida nenhuma. Uma lição de casa que eu sugiro aí para quem não é do direito, vá no Google, digite 2 letras, C de casa, F de faca, CF. Busque o primeiro link que você vai ter de acesso, que é o link da Constituição Federal. Comece a passar os olhos, não é fazer uma pesquisa profunda, comece a passar os olhos, comece a entender um pouco aquilo que forma o país em que você vive. Venha fazer um curso de Direito, venha estudar conosco, vai ser um prazer muito grande. Quem sabe ainda a gente consiga se encontrar aí pelos quadros da vida, das atividades profissionais ou acadêmicas. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, professor. Nós que agradecemos, professor Tiago Avance, pela sua colaboração, pelo excelente tema discutido aqui no programa Papo Oficiante. E a você que nos acompanhou até agora, em pleno Dia do Namorado, deixou os seus afazeres